somos apresentados a Mimori Touka, um garoto que tem tanta personalidade quanto como um saco de pancadas. Ele se acostumou a uma vida de isolamento devido à sua criação traumática e pais abusivos, então agora ele tenta impulsivamente desaparecer no fundo e evitar problemas. Neste momento, a presidente da turma, Suu, está sendo intimidada pelo valentão da classe, On-ma, que roubou seu livro sem motivo, e ninguém realmente se importa o suficiente para ajudá-la, especialmente o professor, que claramente odeia seu trabalho. Como ninguém está intervindo para salvar Suu, Mimori decide agir pela primeira vez e se levanta de seu assento para pedir a On-ma que devolva seu livro. On-ma fica surpreso que ninguém como Mimori ousaria enfrentá-lo. No entanto, quando ele está prestes a começar a intimidar Mimori também, o Shadif da classe, Takutu, fala e diz a On-ma para se acalmar. On-ma tenta apelar para Takutu e diz que quer ensinar a Mimori seu lugar como um personagem de fundo, mas Takutu não pretende deixar isso acontecer. Para deixar claro, ele não se importa com Mimori nem com Suu, ele apenas não quer que On-ma cause mais problemas porque é irritante ouvi-lo. On-ma não gosta disso, mas como Takutu é o alfa, ele não tem escolha a não ser obedecê-lo e se acalmar. On-ma devolve o livro de Suu e se senta, mas como ele precisa se manter entretido, ele começa a intimidar silenciosamente o garoto à sua frente, Yazu. Finalmente, o professor fala e diz a On-ma para parar de mexer com Yazu. Ele realmente não se importa, mas se On-ma intimidar Yazu tanto que ele acabar pulando de uma ponte, então ele não receberá seu bônus anual. Mas, se Yazu quiser pular de uma ponte após seu bônus, o professor não tem problema com isso, desde que ele faça um salto mortal. As coisas ficam quietas no ônibus depois disso, mas então todos os alunos são repentinamente transportados para uma sala onde são recebidos pela deusa Fichous. Ela explica que seu reino, Alin, convoca guerreiros valentes para lutar contra o malvado Imperador Demônio sempre que ele aparece. A última vez que o Imperador Demônio apareceu foi há 200 anos, e ele foi felizmente derrotado pelos esforços valentes dos heróis anteriores. No entanto, o grande Imperador foi revivido mais uma vez, então Alin convocou os alunos para serem os próximos heróis do reino de Alin. Os alunos ainda estão muito confusos com tudo o que aconteceu até agora, então pensam que tudo isso é uma pegadinha ou talvez todos tenham morrido em um acidente de ônibus. O professor chama a atenção de todos e diz que também não tem certeza do que está acontecendo, mas por enquanto todos deveriam apenas ouvir Fichous. Fichous agradece, pensando que ele entende o que ela está dizendo, mas na realidade ele está apenas cegado pelo BBA. O professor, pervertido à parte, leva um momento para avaliar a situação. Este prédio não parece nada com o que ele já viu antes. Há uma deusa na sua frente e ele não sente que está em um sono. Então há apenas uma conclusão a ser feita. Eles realmente foram convocados para outro mundo. Tundra esclarece que a deusa quer que eles derrotem o chamado Imperador Demônio, mas ele quer saber o que acontece se eles se recusarem a cooperar. A deusa diz a eles que, infelizmente, não tem o poder de mandá-los de volta para casa se não quiserem se tornar os heróis de Alien, mas ainda há uma maneira de voltarem à Terra. Isso envolve um ritual de invocação reversa que requer um elemento maligno, e a única maneira de adquirir esse elemento maligno é obtê-lo do coração do Imperador Demônio ou absorver o elemento quando ele é liberado após a morte do Imperador Demônio. Luamama ainda não vê razão para que nenhum deles arrisque suas vidas para lutar contra o Imperador Demônio quando Fichous essencialmente o sequestrou. Então Fichous faz a única coisa que pode e implora para que reconsiderem ser os salvadores deste mundo. Suu se apresenta como a presidente da turma e diz que, mesmo que Fichous se refira a eles como salvadores, ainda são apenas estudantes do ensino médio, então não seriam de muita utilidade se fossem enviados para a guerra. Fichous diz a ela que não há necessidade de se preocupar com isso, pois eles foram dotados de poderes que nenhum outro ser humano neste mundo possui. Todos acham isso difícil de acreditar, então Fichous decide fazer uma pequena demonstração para provar que habilidades especiais realmente existem. Ela chama um prisioneiro e, em seguida, uma besta demoníaca, que procede a comer o prisioneiro, e depois que o demônio mutila impiedosamente o prisioneiro, Fichous lança uma bola de fogo para incinerá-lo. Isso deve ter traumatizado suficientemente os alunos para que eles aceitem que estão em um novo mundo e, agora que eles começaram a acreditar no que ela está dizendo, Fichous direciona a atenção deles para uma bola de cristal que será usada para avaliar suas habilidades uma por uma. Os alunos se aproximam para terem suas habilidades avaliadas e todos parecem ter aptidão decente. Notavelmente, quando On-ma se aproxima da bola de cristal, ela brilha com uma cor vermelha brilhante, o que significa que ele é incrivelmente poderoso pelos padrões deste mundo. Em seguida, é a vez de tudo, e quando ele coloca a mão na bola de cristal, ela se quebra completamente. Todos ficam chocados e confusos com o que acabou de acontecer. Então a deusa explica que isso significa que tudo é de rank S. Rank S é o topo da linha quando se trata de poder e está muito acima de todos os outros. Ter um único herói de rank S já é muito sortudo, mas, à medida que o teste de aptidão continua, é revelado que Suu também é de rank S, pois ela quebra a esfera
esfera de backup que trouxeram, e não termina aí, pois há um terceiro herói de rank S que quebra a segunda esfera de backup em estoque. Fischhouse está incrédula com o quão maravilhoso o elenco de heróis está se revelando, então ela pergunta quem será a próxima pessoa e essa pessoa é Mimori. Ele coloca a mão na cristal e ela começa a brilhar com uma luz púrpura, mas a luz emanada da esfera é muito mais fraca do que com os outros. Então, ele pergunta a Fischhouse qual é o seu rank, mas ela o ignora completamente e pede para a próxima pessoa se aproximar. Mimori está acostumado a ser ignorado, então ele apenas aceita e segue em frente, mas então ele percebe que a última pessoa a ser examinada foi Uzi e a esfera mostra uma massa escura no centro, o que significa que ele é o herói sombrio do grupo. E, conforme seus registros mostram, o herói sombrio costuma ser muito mais poderoso do que qualquer outro herói do grupo. Então, essencialmente, todos precisam ter cuidado porque o garoto quieto acabou de pegar sua arma. Depois disso, a deusa deu a todos instruções sobre como verificar seus status. Quando Mimori olha para suas estatísticas, percebe que suas estatísticas são meio ruins. A deusa criou essa janela para que os heróis pudessem obter informações precisas sobre suas habilidades onde quer que estejam. Então Mimori olha um pouco mais de perto e percebe algo chamado habilidade inerente. Habilidades inerentes são habilidades únicas para qualquer herói e podem geralmente ser usadas imediatamente, mas algumas podem precisar ser despertadas em um nível mais alto. Mas já houve explicações suficientes por agora, então Vicious diz a todos que agora eles realizarão um ritual muito necessário para seu sucesso. Ela chama Mimori à frente e explica que ele é de rank, e, conforme os registros mostram, os heróis de menor rank sempre atrasaram os mais poderosos. Portanto, ela está tomando a decisão executiva de descartá-lo. No entanto, matar um herói apenas por ser fraco seria moralmente ambíguo demais para ela, então decidiu dar a Mimori uma chance de ganhar sua vida de volta. Em vez de matá-lo, ela o enviará para algumas ruínas, e se ele conseguir sobreviver, poderá viver como quiser no mundo. Mimori pergunta se essas ruínas são perigosas, e Vicious responde que, claro, as ruínas são perigosas. Não seriam terrenos de execução se fossem seguras. Mimori tenta falar para sair dessa, dizendo que tem uma habilidade inerente de concessão de status anormal, então isso deve ser útil para a equipe de alguma forma, mas, para seu desgosto, a deusa lhe diz que feitiços e habilidades de status anormal neste mundo são totalmente inúteis, já que quase nunca funcionam como pretendido, e mesmo quando funcionam, não são muito úteis. Mior tenta apelar para a moralidade da deusa e diz que ela não pode simplesmente descartá-lo quando foi ela quem o convocou para cá sem seu consentimento, mas o nome dela é literalmente Vicious, então não acho que ela se importe. Enquanto Mimori tenta aceitar seu destino, Yasu toca seu ombro, e Mimori pensa que Yasu vai defendê-lo, já que costumava ajudá-lo quando ele era intimidado na Terra. No entanto, agora que tem poder, Yasu se transformou em um idiota como os outros, então zomba de Mimori por ser fraco e o condena ao seu terrível destino. A essa altura, Mimori percebeu que ninguém se importa com ele sendo descartado, e todos os outros alunos apenas querem que ele vá embora. Então ele se levanta para aceitar seu destino enquanto Vicious lhe joga uma bolsa mágica como um presente de consolação. No entanto, pelo menos uma pessoa sabe que isso não está certo, enquanto Sobu intervém e pede a Vicious para reconsiderar o descarte de Mimori. No entanto, Vicious está decidida a descartá-lo, então apenas derruba Sobu para que ela não possa reclamar sobre isso. Mimori não aguenta mais a crueldade e zombaria, então tenta usar sua habilidade de efeito de status anormal para paralisar a deusa, mas, infelizmente, como uma deusa, ela sempre tem um escudo anti-status anormal, que não usa desde a era da Alta Elite. Ela zomba de Mimori por falhar em seu ataque. Sem mais demora, quer que todos testemunhem enquanto esse perdedor é teletransportado para sua condenação. Nesse momento, Taku dispara um tiro que deixa um enorme buraco na parede, mas enquanto a deusa ora para ele esclarece que não está tentando salvar Mimori ou algo assim. Ele só queria testar seus poderes e não percebeu que causaria tanto dano. Alguns dos colegas de classe de Mimori se alegram ao vê-lo ser descartado, enquanto outros permanecem indiferentes, e a única pessoa que o apoiou foi nocauteada. Então, enquanto está prestes a ser teletransportado, Mimori desiste de seu papel de personagem de fundo e mostra o dedo do meio para Vicious, prometendo fazê-la se arrepender disso algum dia. Mimori acorda nas ruínas abandonadas e tenta abrir sua tela de status, mas seu sistema informa que ele não pode fazer isso devido ao baixo nível de luz na área. É então que ele se lembra da bolsa que recebeu, e depois de derramar um pouco de mana nela, ela gera luz suficiente para ele ver novamente. No entanto, enquanto está andando, ele se depara com um esqueleto humano no chão, e o que quer que tenha matado o esqueleto ainda está nas ruínas, então Mimori fica em alerta. Ele acaba tropeçando em algumas pedras, e é uma sorte que fez isso porque conseguiu evitar por pouco um ataque surpresa de um monstro aterrorizante. Ele não tem tempo para pensar ou se preocupar com onde está correndo, porque se parar por um momento, será morto. Enquanto continua a correr, Mimori acaba tropeçando em uma pedra, e quando o monstro se aproxima dele, o que sente não é medo, mas frustração. Frustração pelo fato de ter sido
sido abandonado por todos aqueles idiotas e estar condenado a morrer por causa disso. Ele não tem armas para lutar e nenhuma habilidade útil para usar, já que seus efeitos de status anormais aparentemente têm pouca chance de funcionar. No entanto, isso não significa que ele não tentará usar o que puder para sobreviver. Então Mimori lança paralisia no monstro, e para sua surpresa, funciona. Ele não quer ficar por perto para descobrir por quê, então corre novamente. Enquanto faz isso, pensa consigo mesmo que a paralisia dele ter sido um golpe de sorte, já que Vicious disse que os efeitos de status anormais têm uma baixa taxa de sucesso. Mas, na pressa de escapar, Mimori acaba encontrando outro monstro, que parece uma mistura de galinha e barata. Seja o que for, vai matá-lo se ele não fizer algo rapidamente. Então Mimori levanta a mão e lança a paralisia novamente, esperando que falhe, mas milagrosamente funciona de novo. Uma vez pode ser sorte, mas 2 vezes seguidas significa que a taxa de sucesso de seus efeitos é muito maior do que a deusa alegou. É possível que os efeitos de status de Mimori sejam diferentes dos fracos que são nativos deste mundo, mas mesmo que ele possa se defender com seus feitiços, isso não lhe servirá de nada se ele ficar sem mana para usá-los. Ele tem apenas um ponto de mana restante, então uso para lançar veneno no monstro, e uma vez que faz isso, o monstro começa a morrer lentamente. Além de ter uma alta taxa de sucesso, os feitiços de Mimori também têm uma longa duração, então ele pode simplesmente esperar o monstro morrer. Ele oficialmente tem 0 pontos de mana restantes, então não sabe o que acontecerá se tentar usar seus efeitos de status novamente. No entanto, ele não tem muito tempo para se recuperar, pois o primeiro monstro o alcançou. O efeito de paralisia que ele lançou anteriormente deve ter se desgastado, mas mesmo sem mana, ninguém virá salvá-lo, então Mimori está preparado para lutar por sua sobrevivência. Ele tenta usar paralisia no Minotauro novamente, mas dessa vez a habilidade não se ativa, então Mimori tem que se desviar. O sistema o informa que ele não pode lançar o mesmo efeito várias vezes em um único alvo, então ele cria um novo plano e lança sono no Minotauro, fazendo-o cair para o chão inconsciente. Uma vez que o monstro está desacordado, Mimori aplica veneno nele também. Parece que não há restrições para empilhar efeitos, mas ele está sem mana, então, se continuar usando suas habilidades, acabará esgotando sua resistência também. Ainda há muitos monstros para ele enfrentar. Mimori começa a usar paralisia repetidamente, eventualmente, consegue parar todos os monstros, mas isso deixa à beira do colapso. No entanto, seus problemas ainda não acabaram, pois mais monstros começam a se aproximar, então ele não tem escolha a não ser continuar usando paralisia até seu corpo não aguentar mais. Não demora muito para ele atingir seu limite e não poder continuar. Ainda há muitos monstros ao seu redor, mas ele sabe que, se tentar usar sua habilidade mais uma vez, isso poderia significar seu fim. Ele não tem outras opções disponíveis, mas, felizmente, quando está prestes a esgotar o último de sua resistência, o Cocatrice que ele envenenou há um tempo atrás morre subitamente, e, devido a isso, o nível de Mimori sobe até 258, e tanto sua mana quanto sua resistência são restauradas. Mimori não entende o que aconteceu no início, mas então persegue o monstro morto e conclui que deve ter ganho experiência porque seu veneno matou aquele. Com sua energia restaurada, ele pode continuar lutando o quanto for necessário. À medida que continua a usar paralisia repetidamente, sua habilidade sobe de nível, levando-o a acreditar que pode melhorá-la com o uso repetido, mas isso ele resolverá mais tarde, já que, por enquanto, ele precisa garantir que possa escapar desse lugar vivo. Com sua paralisia agora no nível 2, Lorei percebe que ele agora tem a opção de selecionar múltiplos alvos de uma vez, então ele faz isso e os monstros ficam imediatamente congelados no lugar. Até agora, seus efeitos de status tiveram uma taxa de sucesso de 100%, então Vicious é provavelmente a única pessoa neste mundo sobre a qual sua habilidade não tem efeito. Ele começa a aplicar veneno em todos os monstros paralisados e, eventualmente, sua habilidade de veneno também sobe de nível, mas ainda há muitos mais monstros aqui, o que significa que ele pode subir ainda mais de nível. Mimori olha para sua janela de status e como subiu de nível, seus atributos estão muito mais altos do que quando chegou aqui, especialmente sua mana, que agora está acima de 8.000, e a mana é sua única maneira de sobreviver a esse inferno. Mimori faz uma pausa e se senta enquanto espera que o veneno faça seu efeito e, eventualmente, os monstros começam a morrer um por um, elevando ainda mais o nível de Mimori. Quando ele atinge o nível 500, Mimori está bastante confiante de que agora pode sair das ruínas, então se prepara para cuidar dos monstros restantes. No entanto, após verem Mimori matar dezenas deles com facilidade, os monstros têm bom senso suficiente para saber que não devem mexer com ele, então todos fogem. Agora que a área está segura, Mimori vasculha as pilhas de ossos em decomposição para encontrar qualquer saque que possa usar e, após conseguir um manto e uma lâmina, ele parte para escapar das ruínas. Enquanto procura a saída, ele encontra muitos monstros diferentes, mas percebe que enfrenta outro problema: ele não tem comida, então vai morrer de fome em breve se não conseguir algo para comer. Ele está tão desesperado
desesperado que está até disposto a comer carne de monstro. Então, depois de refazer seus passos, retorna aos cadáveres dos monstros e, relutantemente, começa a esculpi-los para comer o que puder. No entanto, quando um globo ocular salta e Mimori tenta comê-lo, percebe que todo o corpo do monstro tem ácido, então não será capaz de comê-lo afinal. Sem fonte de comida, Mimori acredita que morrerá de fome antes de conseguir sair daqui. Ele não tem mais energia no corpo, mas então percebe a cor de sua bolsa mágica mudando e, como essa é a única fonte de luz que ele tem, corre freneticamente para abastecê-la com mais mana. No entanto, ao fazer isso, sente algo aparecer dentro da bolsa e, para sua alegria, encontra um saco de carne seca e uma garrafa de refrigerante. Ele começa a comer animadamente. Embora isso signifique que seu problema de fome está resolvido por enquanto, ele não sabe ao certo se conseguirá fazer a bolsa produzir comida novamente. À medida que os dias continuam passando dentro das ruínas, Mimori se acostumou a cometer genocídio em massa de monstros com suas habilidades, mas está preocupado que possa estar perdendo sua humanidade por causa disso. Na Terra, depois de sofrer abusos nas mãos de seu padrasto, Mimori estava à beira de ter seu arco de vilão assassino ali mesmo, mas, antes que pudesse perder seu senso de humanidade, foi resgatado por sua tia e seu tio, que o acolheram e deram a ele um senso de normalidade. Ele aprendeu empatia com eles e pensou que tinha se tornado uma pessoa normal como eles, mas, agora, enquanto olha para a montanha de cadáveres sob seus pés, não sente nada. Não há como voltar a ser como antes, então Mimori apenas aceita que agora é um psicopata e segue em frente. Enquanto avança, ele encontra outra seção das ruínas com um monstro de olho flutuante, mas Mimori simplesmente o elimina com seu veneno. Ele segue em frente e encontra uma porta com uma trava mágica e, ao abri-la, encontra uma pequena sala com 2 esqueletos dentro. Ele supõe que devem ter sido pessoas descartadas por vícios também, mas não tiveram a sorte de saírem vivas. Ele vasculha os pertences deles e encontra uma bolsa cheia de gemas. Então, embora se sinta mal por roubar dos mortos, ele percebe que as gemas podem ser valiosas e que ele pode usá-las quando sair daqui, então não se sente mais mal por isso. Ele passa por outros cômodos próximos e eventualmente encontra um que exige uma grande quantidade de mana para ser aberto, mas, uma vez que finalmente o destranca, encontra um esqueleto sentado com uma nota ao lado. A nota diz que o esqueleto era uma vez um homem conhecido como Andan, o grande sábio, e ele era o antigo herói das trevas, o mesmo que Vicious mencionou ser o mais forte de todos. De acordo com a nota de Andan, Vicious o enviou para cá à força depois que ela não tinha mais necessidade dele como herói, e, embora ele fosse poderoso o suficiente para chegar até aqui, claramente não conseguiu escapar, então deixou uma mensagem para ajudar a próxima pessoa que conseguisse chegar até aqui. Vicious pode ter dito que o Lorde Demônio era malvado, mas ela é tão ruim quanto, aos olhos de Mimori, embora não possamos dizer que ele é muito melhor do que ela, já que seu único objetivo é se vingar dela e ele não se importa se tiver que destruir o mundo para fazer isso. Enquanto saqueia o corpo de Andan, ele encontra um livro de artes proibidas, cheio de informações sobre receitas de medicamentos e instruções de ferramentas mágicas que podem ser úteis mais tarde, então decide guardá-lo. Ele também encontra um pergaminho de magia proibida, mas não entende o que está escrito. No entanto, se um grande sábio como Andan fez tanto esforço para mantê-lo escondido até seus momentos finais, então deve ser realmente poderoso e pode até ser forte o suficiente para Mimori eventualmente derrotar a deusa, se ele conseguir decifrá-lo. Mimori está quase pronto para sair, mas antes de ir, ele rouba o manto de Andan porque é mais legal que o seu antigo e dá uma olhada no livro de Andan novamente, mas desta vez vê um aviso sangrento dizendo para ter cuidado com o Devorador de Almas. O aviso ominoso faz Mimori se perguntar se o Devorador de Almas é quem matou Andan. Mimori continua avançando pelas ruínas até encontrar uma porta que ele acha que levará à superfície. No entanto, se esta for realmente a porta final, isso deve significar que o Devorador de Almas de que Andan estava falando está aqui também. Mimori permanece cauteloso com seu entorno e dá uma olhada em seus status para garantir que está preparado para isso. Ele fez tudo o que pôde para garantir que subisse de nível máximo possível antes de chegar aqui, então só pode esperar que suas habilidades sejam suficientes para derrotá-lo. Mimori eventualmente encontra um rosto assustador e está certo de que este deve ser o Devorador de Almas, então tenta imediatamente usar paralisia nele, mas no segundo em que sai da cobertura, o Devorador de Almas dispara um laser em sua mão. Esta é a primeira vez que algo consegue impedi-lo de usar sua habilidade, e Mimori precisa matá-lo, já que a única saída é usar a gema em sua testa para ativar sua habilidade. Ele precisa dizê-lo em voz alta e estar a uma certa distância, mas nada disso importa se o Devorador de Almas puder atacá-lo antes que ele termine de lançar o feitiço. Enquanto Mimori ainda está pensando no que fazer, o Devorador de Almas sai da parede para ir atrás dele, então ele realmente não tem escolha a não ser lutar agora. Enquanto isso, fora das ruínas,
uma garota está tentando escapar de seus perseguidores e decide se esconder nas proximidades, sem saber que uma batalha feroz está acontecendo lá dentro. À medida que o Devorador de Almas se aproxima lentamente de Mimori, ele se pergunta por que ainda não disparou seus lasers nele, mas logo descobre o motivo quando o Devorador de Almas cospe uma gosma roxa que toma a forma de humanos. Estas são as almas das pessoas que o Devorador de Almas matou e estão sendo forçadas a atacar Mimori, então ele é obrigado a paralisá-las. No entanto, ele não consegue se obrigar a usar veneno porque elas ainda são humanas, mesmo que tenham se tornado massas grotescas. O Devorador de Almas gosta de ver Mimori lutando porque ele não pode atacar as almas por razões morais e não pode atacar o Devorador de Almas porque ele reagiria muito rápido. Mimori começa a desmoronar e chorar muito porque diz que não quer machucar outras pessoas e está perdendo aura a cada minuto com seu choro constante. Mas, enquanto o Devorador de Almas está se deleitando com as lágrimas de Mimori, ele revela que tudo foi um ato, pois ele paralisa o Devorador de Almas. Ele sabia que nunca conseguiria acertar uma paralisia no Devorador de Almas a menos que conseguisse fazê-lo baixar a guarda, então fingiu estar no meio de uma crise mental apenas para que o Devorador de Almas não suspeitasse de nada. E agora que o Devorador de Almas está paralisado, Mimori realmente não se importa com o que acontece com as almas se ele matar o Devorador de Almas. Mesmo que ele tenha passado tanto tempo tentando se tornar um cidadão inofensivo e cumpridor da lei, tudo o que lhe importa são os fatos. Aquelas marionetes de almas estavam tentando matá-lo, então poderiam ser bebês. Ele ainda vai envenená-las de qualquer maneira. O Devorador de Almas luta para se mover de frustração por ter perdido para Mimori, e isso faz Mimori saber que monstros poderosos podem tentar superar sua paralisia, mas isso causa danos adicionais aos seus corpos. Isso é interessante tudo, mas ele não quer perder mais tempo aqui, então lança veneno no Devorador de Almas e o destrói de uma vez por todas. Ao fazer isso, as almas que o Devorador de Almas consumiu são libertadas e todas aparecem na frente de Mimori para agradecê-lo por libertá-las. Elas torceram por ele enquanto tentava sobreviver às ruínas e nenhuma delas realmente se importa com o fato de ele ter saqueado seus corpos. Mimori então é abordado por Andy e ele só tem uma coisa a dizer: ele quer que Mimori derrube a deusa e vingue a todos eles. As almas dos mortos passam para o outro lado depois disso, e, embora Mimori normalmente não aceitasse a solicitação sem algum tipo de compensação, ele já estava planejando derrubá-la de qualquer maneira. E agora que o monstro final foi derrotado, Mimori pode abrir a porta e começar sua busca por vingança na superfície. Enquanto isso, os colegas de classe de Mimori estão todos ocupados caçando para subir de nível, e enquanto Eamon está ocupada perseguindo um lobo, Takuto aniquila facilmente o monstro com sua explosão dracônica, colocando-o no nível 18, e Yazu está apenas se divertindo com seus poderes. Enquanto isso, do outro lado da floresta, esta garota está tendo dificuldades para aceitar a situação, mas de repente ela é abordada por Asahi, que avisa Kobato que ela não pode ficar distraída assim, caso contrário acabará se matando. Ela veio porque queria discutir algo com ela, então começa a falar sobre como, mais cedo ou mais tarde, a turma vai se dividir em facções. Há muitos idiotas poderosos na turma, incluindo ela, então não há como eles continuarem se dando bem por muito tempo. É por isso que, quando a turma eventualmente se dividir, ela quer que Kobato se junte à sua facção. Além disso, não é como se Kobato tivesse muitas outras opções, considerando que ela é de classe D. Não há como ela ser aceita no grupo de classe S de Taku, enquanto é de classe D. As irmãs Taka sempre se juntam apenas entre si e Suo provavelmente vai acabar morta antes de muito tempo. Kobato ficou chocado ao ouvir isso, mas Asahi continua dizendo que Kobato precisa pensar bem sobre seu futuro, pois pode acabar sem lugar para ir e sem mares. Saji provavelmente não precisará muito da ajuda dela, já que é de classe B. Ela é uma entusiasta de Oppai e é particularmente fã de Kobato por esse motivo. Agora que Kobato está a bordo para se juntar ao grupo, Asaki chama as outras garotas para trazerem um monstro que capturaram. Ela sabe que Kobato não conseguiu completar a tarefa que a deusa lhes deu, então preparou as coisas para facilitar para ela. Agora tudo o que ela precisa fazer é matar o monstro indefeso, e Saji a incentiva a fazer isso, a menos que queira acabar sendo descartada como Myo. Kobato não quer fazer isso, mas sabe que não tem escolha, então engole seus princípios e mata o monstro. Aqui elogia Kobato por fazer um bom trabalho e diz que ela é oficialmente parte do grupo, mas Kobato ainda está lutando para aceitar o que acabou de fazer. Em outro lugar, Suo acabou de acordar do coma e a dor em seu estômago a lembra do que deve ter acontecido com Mimori depois que a deusa lhe deu um soco no estômago, e ela se sente muito culpada por não ter conseguido impedir isso. Suo começa a reclamar para Vicious, que está realmente tentando interpretar o papel de Karen com todas as lágrimas falsas, mas ela diz que a eliminação dos fracos
recusa a política do reino de Allen, então não há nada que ela possa fazer a respeito. Vicious também informa Sue que ela não tem muito tempo para se lamentar sobre isso, já que, enquanto ela estava desmaiada, seus colegas de classe foram para a floresta para ver se conseguiam matar monstros ou não, e muitos deles acabaram não cumprindo os requisitos do teste e foram eliminados. Sue pergunta se Vicious pretende matar qualquer herói que ela considere fraco, mas Vicious afirma que é a política de Allen, então não é culpa dela. Mesmo que ela seja uma deusa de Alameda, Sue vê como as coisas estão indo, então quer deixar claro para Vicious que não aprova a forma como as coisas estão sendo conduzidas. Vicious não vê qual é o problema, já que é senso comum que todas as pessoas inúteis devem ser eliminadas. Então, Sue pergunta a Vicious se ela é uma heroína valiosa, já que é de classe S. Vicious responde que Sue é de fato muito valiosa, então Sue propõe um acordo. Ela vai se esforçar ao máximo como heroína de classe S para compensar as fraquezas das pessoas que falharam, e pede que Vicious pare com o plano de eliminação. Vicious diz que pode concordar com esses termos, então estende a mão para tornar isso oficial. Ela também quer se desculpar por socar Sue no estômago, mas ainda acha que estava justificado em fazer isso, já que Sue estava agindo de forma histérica sobre a situação. Sue claramente não se deixa enganar pelo ato gentil de Vicious, mas não tem outra escolha no momento, então concorda em apertar sua mão. Mas, ao sair, ela nota que as mãos de Vicious estão frias como gelo, assim como provavelmente seu coração. Enquanto isso, na Floresta Negra, uma garota está tentando escapar de seus perseguidores e pensou que os tinha perdido. Eles são muito bons em rastrear com base em nada mais do que uma folha quebrada. O deus da espada, Bladin, é capaz de dizer exatamente para onde a princesa Knat fugiu. Ela pode ser capaz de se esconder, mas se continuar cometendo erros como esses, os vigias sagrados certamente alcançarão mais cedo ou mais tarde. Ao mesmo tempo, Mamori está prestes a sair para a floresta na esperança de encontrar uma cidade, mas antes de fazer isso, verifica suas estatísticas uma última vez e nota que apenas sua mana é excepcionalmente alta, em 50.000, enquanto o resto de suas estatísticas gira em torno de 5.000. Mas ele já sabia disso, então o que ele realmente quer confirmar são as novas habilidades que adquiriu com a elevação de nível de suas habilidades. Agora ele é capaz de dissipar paralisia e veneno à vontade, ou parcialmente dissipá-los apenas para evitar matar seu alvo imediatamente. Isso vai ser muito útil quando se trata de extrair informações, então decide testar isso no próximo monstro que encontrar. Nesse momento, ele ouve um barulho nos arbustos, então vai verificar e encontra um monte de lodo se amontoando em um único lodo menor, e decide ficar ali e assistir enquanto o lodo menor passa por seu arco de bullying. Uma vez que o lodo menor aprende a revidar, Mamori fica satisfeito, então paralisa todos eles e aproveita a oportunidade para testar a opção de dissipar. Ele dissipa a paralisia dos lodos agressores primeiro para fazê-los sair, e quando eles se vão, ele diz ao slime menor que não precisa se preocupar, pois ele não tem intenção de matá-lo. Ele está prestes a deixá-lo ir também, mas antes disso, quer se desculpar por não ter ajudado antes. Ele gostou de ver o pequeno slime se defender, então diz ao slime que ele fez um bom trabalho e, após liberá-lo, segue seu caminho. O slime não sabe muito bem o que fazer agora, pois não tem amigos slime para voltar, então decide seguir Mimori. Mimori eventualmente percebe que está sendo seguido, mas não se importa, já que pode usar a companhia. Enquanto isso, a princesa está exausta de toda a corrida que teve que fazer, mas mesmo com a distância que percorreu, ainda consegue sentir a presença dos vigias sagrados por perto, então eles devem estar apenas esperando que ela se canse para capturá-la. Mimori e o slime criaram um certo vínculo, então o slime agora está sentado na parte de trás da jaqueta de Mimori para ficar de vigia enquanto ele dá uma olhada no livro de feitiçaria. Depois de folhear algumas páginas, Mimori encontra a arte proibida que estava procurando, uma que serve para fortalecer monstros. Há até instruções sobre como fortalecer slimes em particular, então isso será útil para Mimori, mas ele entende por que é classificada como arte proibida, já que pode causar muito caos em mãos erradas. Antes de fazer qualquer outra coisa, Mimori conversa com o slime e diz a ele que está em uma missão de vingança, então se o slime não estiver confortável com isso, está a sua última chance de desistir. O slime diz que quer ficar ao lado de Mimori, então Mimori o nomeia de Pigjumaru e se prepara para continuar sua jornada. A princesa, por sua vez, sente que os vigias sagrados estão se aproximando e, embora esperasse não precisar usá-la, é forçada a ativar seu contrato espiritual. Ela oferece seu sono como pagamento e até faz uma rotina de transformação ao estilo Power Rangers, mas, quando os vigias sagrados finalmente alcançam, ficam chocados ao descobrir que estavam rastreando a pessoa errada, já que Mimori definitivamente não é o alvo deles. Eles poderiam simplesmente ignorar Mimori, já que ele não tem nada a ver com a missão deles, mas são muito escrotos para fazer algo assim. Um deles
deles diz a Mimori para largar todos os seus itens valiosos para não terem que matá-lo, mas o outro ainda pretende matá-lo porque será divertido. Eles também falam sobre fazer coisas terríveis com seu corpo, então Mimori já decidiu que esses caras precisam ser eliminados e age rapidamente enquanto os escrotos não estão prestando atenção. Mimori começa a se afastar lentamente, mas enquanto o grupo percebe e acha que ele estava tentando escapar, na verdade ele estava tentando fazer com que todos ficassem dentro de seu campo de visão. Mimori interpreta bem o papel de um covarde fraco, mas enquanto Maggot tenta cortá-lo, ele não perde tempo e paralisa Maggot junto com todos os seus companheiros, já que foi bem sucedido. Mimori agora sabe que seus efeitos de status também funcionam em humanos, então Vicious provavelmente é a única pessoa imune a eles. De volta aos Vigias Sagrados, esses caras não eram tão intimidantes quanto os monstros que ele teve que enfrentar nas ruínas, mas sua intenção maliciosa era muito pior, então Mimori não tem problemas em matá-los, já que tentaram matá-lo primeiro. Ele lança seu veneno e, após a morte de todos os Vigias Sagrados, Mimori passa algum tempo saqueando seus corpos. Então, tanto ele quanto Pigmaru sentem algo nas proximidades. Enquanto isso, a princesa tem estado em posição de batalha por um tempo e acaba de perceber que não consegue mais sentir a presença dos Vigias Sagrados na floresta, mas acha que deve ser alguma armadilha para fazer com que abaixe a guarda. No entanto, ela sente alguém mais na floresta e fica apavorada. A presença desse cara não é imensamente poderosa, mas por algum motivo, os espíritos têm medo dele. Então ela ouve algo atrás de si e ataca, mas acaba sendo Pigmaru, que estava agindo como uma distração para Mimori. Com as costas da garota voltadas, Mimori a paralisa. Ele percebeu a intenção dela de atacar, mas não era por malícia. Então Mimori ficou curioso e achou que poderiam conversar um pouco. Embora ele não a deixe se mover como precaução, ela pergunta o que ele quer com ela. Mimori explica que não é da região e precisa de ajuda para aprender sobre a área, então esperava que ela pudesse se tornar útil. Ela pergunta sobre os outros 4 que estavam na floresta e Mimori diz que os matou. A garota fica chocada, então Mimori pergunta se é um problema ter matado os outros, mas ela diz que está apenas surpresa por Mimori ter conseguido derrotar os Vigias Sagrados sozinho. Ela percebe que Mimori não está mentindo, provavelmente devido a uma de suas habilidades, então concorda em responder a qualquer pergunta que Mimori possa ter em troca de salvar sua vida dos Vigias Sagrados. Mimori pode perceber que a garota não é uma má pessoa, então confia um pouco mais nela agora, mas ainda há algumas coisas que prefere manter para si mesmo, assim como a garota. Eles concordam em não se intrometer nos assuntos pessoais um do outro. Enquanto o tempo da paralisia conta, Mimori faz muitas perguntas e descobre que este lugar nem é Allen, mas sim um lugar chamado Reino de Yel. Então, a deusa o mandou para o reino de outra pessoa. Mimori ainda tem uma última pergunta para a garota, então ele tira uma página do livro das artes proibidas e pergunta se ela entende. A garota consegue reconhecer que é uma espécie de escrita antiga, mas é tudo o que ela pode dizer, já que não consegue lê-la também. No entanto, ela diz que pode conhecer alguém que pode entender essa escrita, então conta a Mimori sobre a bruxa dos tabus, que possuía um vasto conhecimento de técnicas proibidas e foi considerada perigosa demais, sendo expulsa de sua terra natal. Mimori pergunta onde deve ir se quiser encontrá-la, e a garota o instrui a ir para a terra dos monstros de olhos dourados, que é uma parte traiçoeira do continente. Mimori agradece pela valiosa informação, mas a garota não sente que fez o suficiente para saldar sua dívida, já que Mimori salvou sua vida. Mimori diz que ela não precisa se preocupar em fazer mais do que isso, então eles se separarão agora. A garota está bem com isso, desde que Mimori esteja satisfeito, e Mimori ele percebe que ela tem um forte senso de honra e honestidade, o que o lembra muito de sua tia, que é tão gentil que muitas vezes o fazia se preocupar com ela. Ele diz a ela que a paralisia será desfeita em alguns minutos, mas não pode garantir sua segurança, já que vai partir agora. Enquanto Mimori está saindo, ele diz que espera que a garota chegue ao seu destino em segurança. Quando Pigmaru volta, ele pergunta se Mimori não vai matá-la. Mimori responde que não faria isso, pois não encontra prazer em matar, ele apenas o faz por legítima defesa, então não há motivo para assassinar a garota inutilmente. No entanto, ele não pode garantir que a garota não vá atrás dele para atacá-lo assim que estiver livre para se mover novamente, então pede a Pig para ficar de olho em suas costas. No centro deste continente, com a grande ajuda da mulher, Mimori reconhece o senso de honra dela, lembrando-lhe de sua própria tia. Ele assegura que a paralisia vai passar em alguns minutos e promete orar por sua viagem segura. Ele parte com Pigmaru, dizendo ao Slime que não pretende matar sem motivo, mas de acordo com suas próprias regras. Além disso, conta com o Slime para vigiar a retaguarda, caso a mulher ataque uma vez liberta. Enquanto isso,
isso, alguns monstros olham com cobiça para a grande recompensa pela cabeça de um paladino de joelho, derrotado por BOS, que é a princesa daquela antiga nação de meio-elfos. O nome dela é Sir Zashin. Um dia depois, no portão da cidade provincial de Milstala, Mamori aparece encapuzado, tentando chamar o mínimo de atenção possível. Não vendo nenhuma arma no estranho, o guarda pergunta se ele é um mercenário respondendo ao chamado para conquistar as ruínas, e ele confirma que é. Com isso, o guarda permite sua passagem, pois o Marquês quer o máximo de mercenários possível nas ruínas. Procurando um lugar para ficar, ele encontra uma estalagem e ouve que um quarto custa 2.000 maçãs por noite. Mamori percebe que o atendente não o olha de forma amigável, então justifica suas roupas sujas dizendo que a jornada foi longa e cansativa. Além disso, ele tira uma moeda com o valor que o homem queria ver, o que realmente muda o humor do estalajadeiro. Radiante de alegria, ele pergunta o nome do visitante, e Mamori se apresenta como Achisku. À noite, ele caminha pelas ruas e percebe que ninguém desconfia dos estranhos, e a cidade exala um senso de segurança que o herói zelado não sentia há muito tempo. Ao seu redor, as esquinas são ocupadas por lojas típicas de uma cidade medieval de fantasia no oeste, assim como uma guilda de aventureiros. O visitante sai em busca de itens mágicos para comprar, mas não antes de comer, depois de uma longa e exaustiva jornada. Aproveitando uma refeição decente após a escassez sofrida na ruína de Discard, Mamori aprecia o sabor rústico da comida, que, embora aparentemente feita às pressas, é a melhor que ele teve em muito tempo. Na mesa ao lado, homens bebem e riem, e esses ânimos elevados facilitam para o estranho ouvir os rumores da região. Logo, os homens bêbados começam a discutir entre si sobre o exército mais poderoso do continente, entre os cavaleiros e monstros que vagam pela região. Entre muitas alternativas, eles consideram a brigada liderada pelo belo e louco imperador Falcão Doine, famoso por ser invencível. Além deles, o reino de Magmar ao norte abriga a Ordem do Lobo Branco. Há também a Sagrada Ordem da Purificação de Yamato, a oeste, e o reino de Oza, onde eles estão, que tem a Ordem dos Caçadores de Monstros. No entanto, entre todos os mencionados, eles reconhecem que a maior força no continente é a dos Cavaleiros do Dragão Negro do Império BOS, que exterminaram o Santo Império de N. Eles ouviram que seus 5 dragões sozinhos enfrentaram um exército inteiro. Entre seus membros, tem o mais forte da humanidade e o Caçador de Heróis. Tendo anotado mentalmente tudo, Mamori volta para seu quarto e dá um pouco de comida a Pigu. Logo ele se concentra em definir planos futuros, considerando que a prioridade é encontrar alguém que possa ler o pergaminho da magia proibida. A mulher na floresta indicou a bruxa dos tabus, e reside na terra dos monstros de olhos dourados. Além disso, ele precisa encontrar uma maneira de aprimorar Pigu Maru, como leu em um dos feitiços do livro de artes proibidas. Voltando sua atenção para o livro, ele lê que precisa criar um aprimoramento usando o pó de osso de um rei esqueleto, e que esse monstro vive precisamente na ruína de Mills. No dia seguinte, Cred Harley dá as boas-vindas aos mercenários que se voluntariaram para conquistar essa masmorra, apelidada de Snoyef pelos habitantes. O Marquês da província anuncia que um novo andar foi descoberto na ruína de Mills e que sua missão é explorar esse andar em busca do cálice do óleo de dragão. A pessoa que trouxer este artefato será recompensada com 300 moedas de ouro. Além disso, qualquer um que trouxer qualquer tesouro daquele lugar, desde que não queira ficar com o item para si, também será pago. Ouvindo isso, Mamori percebe que poderá obter o pó de osso de que precisa. Dito isso, começa o processo de registro, e 2 filas se formam para registrar os mercenários para a missão. Na fila ao lado, Mamori percebe um homem chamado Monge Dretch assediando uma garota, flertando com ela de maneira extremamente intrusiva. Mantendo a calma, a mulher pergunta o que o homem quer, e ele brinca dizendo que ela tem a mesma atitude que a paladina Sarah Zashin, e todos ao redor ficam tensos com a menção da princesa do Império Kni. Ela é uma figura pública rodeada de mitos, além de ter uma recompensa por sua cabeça. Ostentando, o homem medieval afirma ter visto a princesa cavaleira antes e que ela era extremamente bela, apesar de ter sido tratado com grande desdém pela nobre. Agora, podemos imaginar o porquê. Não querendo deixar esse episódio passar, ele está determinado a expor a princesa. Em sua mente, a pessoa à sua frente não é outra senão Sarah Zashin, porque ele nunca poderia esquecer o volume inconfundível dos seus seios. Ela nega ser quem o homem afirma, então ele puxa seu capuz para revelar suas orelhas de elfo, o que provaria que ela é a princesa, mas fica surpreso ao ver que são orelhas perfeitamente humanas. Diante disso, a mulher se apresenta como Emibkas, deixando o homem envergonhado diante de todos por causa do espetáculo que fez por nada. Após o registro, Mamori procura uma loja para comprar os suprimentos necessários para a expedição. De repente, ao lado dele, está a mulher que se chama Misty, com um desejo inabalável de exibir seu decote, mesmo estando usando uma capa para esconder sua identidade. Misty começa uma conversa com o estranho, e ele aconselha a ter cuidado,
porque sempre haverá tolos como aquele monge Dreti. Além disso, ele pretende pagar a mulher para mostrar a ele itens que sejam realmente valiosos, pois teme ser enganado por comerciantes, já que é um forasteiro. Precisando de fundos para uma viagem, a mulher não recusa o dinheiro. Com um acordo feito, os dois apertam as mãos e repetem seus nomes falsos, que Atisku insiste que não são reais, mas ninguém ali precisa entrar nesses detalhes. Logo, os dois percorrem a cidade em busca dos itens que o homem precisa, e no final da assistência, ele faz um pagamento generoso foi oferecido à companheira porque, segundo ele, a ajuda dela salvou-lhe 3 moedas de prata. Isso é muito mais do que Mish esperava, mas a necessidade a faz aceitar alegremente sua recompensa. Depois disso, ela se prepara para seguir seu caminho, mas quase desmaia por não ter dormido por vários dias. Envergonhada, ela se despede do rapaz e parte apressadamente. Pijimaru aparece para perguntar o que vem a seguir, mesmo sem dizer uma palavra, e Memori anuncia que é hora de ir para a ruína de Mills. Horas depois, já no meio da expedição, ele ouve os gritos de mercenários que encontraram um pequeno demônio touro, uma versão menor do Minotauro da ruína de Discard. Enquanto a besta sobe as escadas, Memori a paralisa e envenena. Em seguida, rapidamente crava sua adaga na pele do animal, descobrindo que não é tão resistente quanto as criaturas que enfrentou na ruína de Discard. Ouvindo passos, Memori se esconde atrás de uma parede, e os mercenários que fugiram chamaram um mais forte para lidar com o demônio touro. No entanto, o homem vê que o monstro já está morto e a única ferida de faca faz os 3 acreditarem que foi a causa da morte. Ao continuar seu caminho, Memori não se sentiu ameaçado por nenhum monstro, e eles também não proporcionaram muita experiência, pois eram fracos demais para ele. Então, decide acelerar o passo e alcançar os níveis mais difíceis. Um pouco mais adiante, Munkdrad estava pagando a 2 mercenários para fazer a mulher que o desprezou se arrepender de ter nascido. Movido pelo ódio, o mero conhecimento de que aquela mulher existe faz Drad querer arrancar seus próprios dentes, e ele não dormirá tranquilo até ver aquele rosto arrogante distorcido em desespero. Após acabar com a vida dela, ele planeja transformar os restos em alimento. A descrição era tão literal que assustou os executores, que não se importam com o que acontece com ela, desde que possam se divertir primeiro. Nesse momento, Memori aparece e afirma que os 3 estão além da salvação. Obviamente, o grupo fica furioso e todos sacam suas armas, então o herói descartado paralisa os 3 e pergunta se pretendiam matar alguém com aquelas ferramentas. Esse lado sádico dele faz o garoto querer vomitar, provavelmente porque lembra seus pais. Com essa lembrança em mente, seu sangue ferve um pouco mais e ele envenena os mercenários. Feito isso, ele confessa que exterminar parasitas como eles é melhor do que encontrar dinheiro no chão. Engasgando com o veneno, Drad jura que não esquecerá isso, então Memori ri, pois memória é algo que esses 3 logo não terão mais. Falando nisso, com a aproximação de monstros naquele canto, o suposto herói deixa os mercenários e mostra quem realmente se torna alimento de um monstro no final. Algum tempo depois, Memori imagina que está próximo do novo andar, então decide fazer uma pausa antes de descer. Depois de dormir por 3 horas, ele agradece a Pijimaru por vigiar e retoma a jornada. Ao abrir uma das portas da ruína, ele encontra os Sabre-Tigres, um grupo que alerta sobre algo estranho acontecendo nessa ruína. Falsa, a vice-capitã da equipe destaca que monstros têm aparecido mortos de uma forma peculiar e ninguém consegue dizer a causa de sua morte. Só é visível que a pele deles fica mortalmente pálida. A capitã dos Sabre-Tigres, Lilia Damantini, acrescenta que até mesmo monstros fortes estão passando por isso e, como valoriza os membros de seu grupo, a líder decidiu abandonar a expedição para evitar colocar qualquer um em risco, e ela quer saber se o garoto gostaria de sair com os outros. Fingindo que não se importa, Memori decide ficar ali e imagina que se essa notícia se espalhar será ótimo para ele, pois significará menos concorrência pelo que ele veio buscar. Falando nisso, a próxima porta não continha exatamente o que ele queria, mas o cálice dragônico diante dele é uma grande descoberta. No entanto, Memori é fã de ficção japonesa e sabe bem que a gárgula atrás dele ganhará vida assim que ele tocar no artefato. Então, ele paralisa e envenena o monstro antes que ele possa se manifestar. Feito isso, ele coleta o artefato e vê o pescoço da besta se desmoronar do resto do corpo logo em seguida. Depois disso, Baluka aparece na sala, imaginando que seria a primeira a chegar ali, e o homem lhe oferece o cálice, já que não veio para isso. Incrédula, Mish pergunta o que o cara quer em troca, e ele responde sarcasticamente que o crânio de Ati serviria, apenas para ver o sorriso nos rostos belos de Mills. A garota, claro, não acredita nele, então ele para de brincar e revela que veio em busca de um monstro no andar mais profundo ainda descoberto nessa ruína. Não querendo pegar o cálice de graça, Mish oferece sua ajuda, e vendo que ela não recuará, Memori aceita, mas sob a condição de que nenhum dos dois faça perguntas pessoais. Mais abaixo, Mish prova com sua espada que não será um
um fardo para o herói exilado. Além disso, quando Memory pergunta sobre o assunto, ela revela que monstros com olhos dourados dão uma quantidade obscena de XP e são o principal canal para os heróis subirem de nível, pois matar outras pessoas não lhes concede pontos de experiência. Com isso dito, Memory entende por que não obteve nada ao eliminar os Vigias Sagrados. Segundo Misty, alguns monstros de olhos dourados são até mesmo capazes de ter boas relações com humanos. De acordo com a lenda, o Rei Demônio irradia uma energia conhecida como essência do Rei Demônio, e os monstros influenciados por essa energia têm olhos dourados. Pensando nisso, Memory lembra da aura dourada ao redor de Kiriara Takuto. Assim que abrem a próxima porta, Pijumaru indica que quer conhecer a donzela, então o garoto apresenta formalmente os dois. O grupo decide fazer uma pausa para descansar, e assim que Misty se deita, Memory usa seu feitiço para colocá-la para dormir e se recuperar um pouco com seu corpo em repouso. A mulher revela sua orelha de elfo, mostrando que ela é, de fato, SS Ashin. Enquanto isso, os Cavaleiros do Dragão Negro encontram os Vigias Sagrados mortos, sem sinais de agressão, e Sivir Gartuan, o mais forte da humanidade, assume que foi a Princesa Cavaleira com sua armadura espiritual.